Boa tarde, hoje é 15 de junho de 2020. Estamos recebendo aqui no CryptoID o Igor Rocha, que é um dos precursores da certificação digital no Brasil e hoje também é um grande especialista em biometria e reconhecimento facial, né, que é uma das formas de biometria. E a gente vai bater um papo com o Igor em função do que está acontecendo, inclusive com os gigantes da tecnologia, que é a IBM, Microsoft, Amazon, em relação aos seus produtos de reconhecimento facial. Igor, isso ocorreu muito em função da morte, né, do americano George Floyd, que desencadeou esses movimentos antirracismo no mundo inteiro. E qual é a relação disso com a biometria? A leitura que eu faço, né, é que assim, não houve uma relação direta com esse caso do George Floyd, né, com a morte dele, a não ser o fato de que as autoridades policiais norte-americanas fazem um uso relativamente intensivo ali de tecnologia de reconhecimento facial. Eu acho que aí foi talvez uma oportunidade que esses gigantes de tecnologia que têm em comum o fornecimento de tecnologia de reconhecimento facial também para autoridades do poder público e em particular para a polícia, né? Eles então viram isso talvez como uma deixa, vamos dizer assim, para dar um passo para trás, né? Porque essa tecnologia, quando se trata de sistemas de vigilância, tem sido objeto aí de uma série de contestações, né? Uma série, né, de questionamentos, e nenhuma dessas gigantes teria talvez aí um interesse de se envolver numa polêmica, né, que tivesse justamente a questão do reconhecimento facial, da biometria, no centro, né, do problema. Então, dado essa questão social que já existia, esses questionamentos envolvendo aí a utilização do reconhecimento facial para a finalidade de vigilância, foi aí que eu acho que eles usaram como um gancho, né, o assunto do George Floyd, falou, olha, antes que surja algum incidente, aí sim, mais diretamente envolvido com a questão do reconhecimento facial, vamos dar um passo para trás até que, de fato, as políticas, né, as diretrizes de utilização dessa tecnologia para finalidades de vigilância se tornem mais claras. Acho que com todos nós, de maneira geral, há uma tendência de quando a gente vê uma tecnologia, a gente enxergar essa tecnologia que tem ali um determinado propósito como 100% eficiente para aquele propósito ao qual ela se presta. Isso não é verdade, né? Raramente uma tecnologia surge para a utilização já da sociedade num ponto assim de maturidade onde ela vai ser a solução para todos aqueles problemas que ela se presta a resolver. O caso do reconhecimento facial, ele é típico em relação a isso, até porque ele faz um uso intensivo de inteligência artificial e, como a gente sabe, né, a inteligência artificial ela depende de um processo chamado de treinamento, né? Ou seja, é preciso que os algoritmos de inteligência artificial sejam alimentados com uma quantidade relativamente grande, né, expressiva de dados, para que esse algoritmo possa aprender a reconhecer os padrões que estão por trás desses dados, e aí a eficiência, né, a eficácia desses algoritmos possa ir se aprimorando ao longo do tempo. E o outro aspecto é um aspecto ligado ao próprio fato de que, no caso do reconhecimento facial, existe uma dependência de aspectos físicos, né? Porque nós estamos falando com uma tecnologia ótica, né? Eu preciso, então, capturar uma imagem, essa imagem precisa ser processada e eu preciso, então, a partir dessa imagem, inserida num algoritmo de inteligência artificial, tirar alguma conclusão. Então, o processo de captura da imagem, por si só, ele está sujeito a uma série de intempéries que tem a ver com o próprio ambiente, né? Eu nunca tinha entendido isso, mas o que você está falando agora fez super sentido. Ô Igor, qual é hoje a biometria, né? A captura
dos padrões do ser humano, mais utilizado em negócios. Quer dizer, existe assim, no mercado financeiro se usa mais um determinado tipo de biometria, da digital, fácil ou comportamental. Existe um padrão para o segmento do mercado? Como é que é isso? Não, não existe um padrão, vamos dizer assim, né? O que existe são algumas correntes, né, que a gente percebe que são um pouco mais dominantes em relação a outras, né? E nesse caso, a parte do reconhecimento facial, né, a biometria facial, ela tem demonstrado ser uma corrente um pouco mais dominante. Talvez pelo fato de que, do ponto de vista da utilização dela pelo próprio usuário, né, o próprio usuário se autosservir, né, de uma captura biométrica, o fato de capturar a biometria da face, que se assemelha muito com a captura de uma selfie, já faz parte, vamos dizer assim, da cultura popular na maioria dos países e, portanto, ele encontra uma aceitação mais natural. A biometria de impressão digital, né, por outro lado, em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos e também na Europa, a impressão digital é muito associada à existência de uma ficha criminal. Então, existe um certo bloqueio cultural também em relação ao fato da utilização da impressão digital, por conta disso estar culturalmente nessas localidades associados muito mais a uma questão criminal do que a uma utilização ali normal do dia a dia, etc. Então, a gente vai observar mais claramente o uso da biometria facial, né, dentro das aplicações que a gente encontra por aí. Claro, contribui também com isso o fato de alguns fabricantes aí de smartphones terem adotado a biometria facial como a sua modalidade ali de desbloqueio de aparelhos, né, nos anos recentes, né? É o caso da Apple e também da Samsung, né? Que até passaram por algumas experiências ligadas à impressão digital, mas depois acabaram migrando para a biometria facial. Muito interessante. Você sabe que recentemente eu puxei aqui meus olhos, uma puxadinha de leve, e eu não conseguia mais abrir meu telefone. Olha só. Foi fantástico. E aí, com o tempo, eu acho que desinchou e tudo, aí voltou a funcionar. Eu achei assim, muito engraçado. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou mudar? Mudei tanto que nem o telefone consegue me reconhecer. Bom, mas voltando. E eu também queria falar sobre a biometria de voz, porque a digital e a facial, inclusive, está sendo muito usado pelo nosso governo brasileiro, né? Para votações, enfim, tem já uma grande utilização, as pessoas já estão familiarizadas com isso, mas a biometria de voz também é uma coisa muito interessante, porque você pode acessar alguns serviços, né? Você pode ligar para o seu banco, o banco já te reconhecer. Você acha que isso tem... mas eu não vejo falar muito disso no Brasil. Você acha que é uma tecnologia que ainda virá ou pelo contrário, ela já até passou o foco dela? Não, ela virá. Eu acho que, né, se a gente for considerar do ponto de vista de tecnologias de biometria, né, existe cerca de 40 tipos diferentes de biometrias que são catalogadas, né? Até, por exemplo, a geometria da orelha, né? Então, tem coisas que a gente nem imagina que existe, mas existe, né? A biometria de Cheiro voz também, né? Do nosso cheiro, tem tudo. também tem de tudo, a maneira de andar, né? A forma como a pessoa digita num teclado, né? Enfim, são várias possibilidades que hoje a tecnologia oferece nessa questão ligada à biometria. E a biometria de voz certamente é uma delas, né? Esbarra em algumas limitações também do ponto de vista tecnológico, né? As frequências que são capturadas com um telefone celular, por exemplo, são diferentes em espectro em relação às frequências que são capturadas no telefone fixo, né? E também
os aspectos ligados justamente a essa questão da amostragem, da possibilidade de você fazer uma identificação mais ou menos precisa, né? Ou seja, do ponto de vista de maturidade, a biometria de impressão digital e a biometria de face, né, o reconhecimento facial, evoluíram mais rapidamente do que a biometria de voz. Mas isso não significa que a biometria de voz está completamente, né, descartada. Acho que é uma questão dessa tecnologia também ter aí uma oportunidade de evoluir. Talvez o fato das pessoas, ao interagirem com plataformas tecnológicas ou fazerem através, principalmente de smartphones e também de computadores que são dotados de câmera, acaba fazendo com que a biometria facial seja uma escolha mais ou menos natural, né? Até mesmo a captura da impressão digital hoje é possível ser feita com a câmera de um smartphone comum, por exemplo, né? Como prova de vida também, né? Que está sendo feito no INSS. Sim, enfim, para deixar claro que não é o fato de uma biometria em si exigir um determinado dispositivo, porque no imaginário das pessoas acaba prevalecendo o fato de que para você capturar a impressão digital, você precisa de um leitor de impressão digital. É verdade, se você vai num caixa eletrônico, tem lá um leitor de impressão digital, você vai no caixa num banco para autorizar uma transação, tem lá um leitor de impressão digital, no seu condomínio, eventualmente, para entrar, você tem ali o leitor de impressão digital, mas não é a única forma de capturar a biometria de impressão digital. Você pode capturar com a câmera do próprio celular. Então, o fato de existir uma câmera, né, acaba favorecendo o uso de uma diversidade maior ali de biometrias, e isso acaba deixando a voz, vamos dizer assim, mais em segundo plano, né? Acaba havendo uma preferência maior pelas biometrias, vamos dizer assim, que tem como fundamento de captura a câmera, né? Como instrumento de captura a câmera. Hoje, a biometria ela é muito usada para autenticação, né? Para você se autenticar, para você poder justamente abrir um telefone, se autenticar nos ATMs dos bancos, uma série de coisas. Agora, a biometria, ela também pode ser utilizada como uma assinatura eletrônica? Assim, como assinatura propriamente dita, sozinha não, né? A biometria ela é muito boa, como você falou, para autenticação e para identificação, né? Aliás, a questão da identificação é aquela que está mais imersa em controvérsias, né? Porque a identificação é justamente a possibilidade de uma pessoa, através da sua biometria, poder ser identificada por uma outra parte, né? A autenticação, que é como você falou, que predomina, é um pouco diferente. Eu tenho no meu celular, por exemplo, o aplicativo do meu banco. O meu banco tem ali, então, um conjunto de elementos, senhas, o token, enfim, ele tem recursos ali que ele consegue utilizar para garantir que quem está utilizando aqui esse smartphone onde está o aplicativo, sou eu que sou dono de uma determinada conta. A única coisa que ele faz é me dar a possibilidade de, no meu próprio aparelho, utilizar da biometria que o próprio aparelho oferece, para que eu não precise, toda vez que eu acessar o aplicativo, ficar digitando um monte de códigos, de numerozinhos e etc. Mas, assim, isso só é possível porque o banco já me conhece, ele já executou uma série de procedimentos para saber quem eu sou, e ali no aplicativo ele só fez um vínculo, né, utilizando esses mecanismos que ele já tinha para me autenticar com o mecanismo de biometria facial para me gerar uma conveniência adicional. Na identificação, seria possível que eu simplesmente tivesse a minha biometria capturada e a outra parte pudesse identificar quem eu sou. Ou, numa outra situação, eu capturo a minha biometria, coloco uma identificação civil qualquer, por exemplo, o meu RG ou o meu CPF,
e a outra parte consegue, através de uma validação com um banco de dados confiável, garantir que aquela pessoa que está ali com aquela foto e diz ser dona daquele CPF, por exemplo, é de fato a mesma pessoa que está ali num banco de dados confiável e que também está associado com aquele CPF. Então, a identificação é que é talvez o foco maior de questionamentos, né? Porque ela aí entra num terreno ali de privacidade, do uso adequado de dados, né? Enquanto a autenticação, ela não faz isso, ela só promove essa ligação. E aí, respondendo mais diretamente a tua pergunta, uma vez que foi feita, então, a autenticação, aí eu posso fazer o uso de um outro mecanismo para que seja produzida uma assinatura digital, né? E aí entra, por exemplo, o certificado digital através da tecnologia aí de criptografia assimétrica. Poderia também se fazer uso do blockchain, que também tem como base a criptografia, né? Mas são tecnologias complementares à da biometria. Enquanto a biometria se presta muito mais para autenticar e para identificar, a criptografia e aí os seus principais representantes, né, a certificação digital e o blockchain, se prestam muito mais a produzir assinaturas digitais, evidências, registros, né, que ficam, de certa forma, ali cravados e que podem estar, de maneira inviolável, associada àquela pessoa. Ótimo. Você queria falar mais alguma coisa sobre a biometria? Porque agora eu queria saber sobre você um pouco. Não, podemos falar sobre mim. Legal. Só para a gente saber o que você tem feito. Você hoje está numa consultoria, né? Tem uma consultoria independente. E que tipo de consultoria você tem feito, Igor? Certificação digital, você acabou de falar de blockchain também, está envolvido também com o projeto blockchain, não? Eu tenho me concentrado nas 4 tecnologias que eu, de certa forma, conheço, né? Adquiri uma certa experiência, um certo domínio ao longo dos últimos anos, né? Claro que já é uma modéstia, né? Mas tudo bem. Claro que o certificado digital é uma delas, né? Então eu ainda continuo dentro desse mercado, nunca deixei de acompanhar esse mercado, embora nos últimos anos tenha me dedicado a outras tecnologias, né? E a outros mercados. A identidade digital de maneira mais abrangente, né? Que aí envolve outras tecnologias. Então é uma segunda tecnologia que eu também tenho concentrado as minhas atividades. O blockchain, né, e principalmente o blockchain utilizado para a finalidade de identificação e de autenticação, a parte de biometria propriamente dita, né, que você comentou e é o objeto aqui da nossa entrevista, e finalmente a inteligência artificial, que hoje talvez seja o foco principal da minha atividade, né, para o qual eu tenho sido mais demandado, porque é, obviamente, uma tecnologia que tem um espectro, vamos dizer assim, de utilização bem mais amplo, né? E, portanto, acaba gerando uma possibilidade da gente desenvolver aí trabalhos em diversas frentes, né? E há uma carência muito grande aí do mercado pelo entendimento mais prático, né? O entendimento aplicado da inteligência artificial, né? A gente conversa com muitas empresas e até com executivos que, obviamente, são muito bem informados e são especialistas nas suas áreas de atuação, mas prevalece muito aquela imagem de ficção científica, né, da inteligência artificial, o que acaba levando normalmente à implementação de projetos que acabam não dando resultados, seja por uma expectativa inflada que é frustrada, seja porque não tem ali um conhecimento adequado sobre quais problemas efetivamente podem ser resolvidos pela inteligência artificial e quais recursos, de fato, a empresa precisaria ter para fazer uso da inteligência artificial, né? E isso tem sido, assim, uma parte importante aí do meu trabalho. E qual é o segmento na inteligência artificial? Qual é o segmento que você
está trabalhando saúde? Eu não, obviamente, na minha atividade eu não faço distinção do segmento, né? Mas os segmentos que estão mais demandando são os segmentos de instituições financeiras, né? E aí passando por meios de pagamento, passando por bancos, por financeiras, por cooperativas de crédito, etc. O varejo, que também tem um campo enorme, né, de atuação em relação à utilização de ferramentas de inteligência artificial. A parte de saúde, que também tem uma atuação bastante importante, e a parte de governo, que eu nem atuo muito diretamente pelas próprias dificuldades que existem em relação ali à licitação, né, ao fornecimento de serviços, mas tenho atuado com empresas que fornecem soluções para governo e, eventualmente, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante para que os produtos e serviços dessas empresas possam ser mais aprimorados e possam ser mais adequados aí para a finalidade a que ele se destina. Ótimo. Então, vamos fazer uma coisa. Você vai combinar comigo, assim que você puder divulgar um case que você tenha trabalhado, você vai dar uma ligada aqui para mim e para a Suzana, para a gente falar sobre a inteligência artificial, porque isso eu acho que muito interessante que você falou. A gente, quando fala em inteligência artificial, já imagina um robô, já imagina aquela coisa de filme de ficção científica, e não é nada disso, né? A inteligência artificial podem ser aplicadas no dia a dia das empresas, na indústria, enfim, uma série de coisas que é para melhorar os processos, não fazer com que o ser humano fique fazendo tarefas repetitivas e demore muito tempo, não é isso? É isso. Bom, além desse espaço de divulgação, que eu já de antemão te agradeço, eu como consultor fico sempre na dependência dos meus clientes, porque o projeto é deles, não é meu, né? Então eles é que também têm que autorizar e normalmente o sigilo é mais por conta deles do que meu, o meu interesse é total, né, em divulgar. Mas eu queria deixar aberto também uma outra possibilidade, se você entender que é interessante, a gente fazer um pequeno workshop, um micro workshop, talvez alguma coisa aí de uns 30 minutos, apresentando aí com apoio visual, com apoio de alguns slides que eu desenvolvi como parte de um workshop maior, né? Mas eu faria aí uma pequena coletânea e aí a gente entra nos conceitos assim básicos e fundamentais do universo ali da inteligência artificial, para que as pessoas possam pelo menos ter uma introdução, né, bem pé no chão, bem prática, bem objetiva do que é o assunto, a partir daí poder se aprofundar, poder realmente avançar num entendimento maior e ver se de fato a inteligência artificial é uma ferramenta para eles, né? Então eu me coloco à disposição de vocês como um contribuidor aí de longa data aí do Crypto ID, eu fico à disposição de vocês, é só o tempo de eu preparar um material aí, acho que talvez pode ser interessante para os leitores, né, para a audiência aí do Crypto ID. Quem quiser também ler os artigos do Igor, estão no Crypto ID, é só colocar Crypto ID, Igor Rocha, que vão ver vários artigos. A gente agradece muito pela contribuição, porque os artigos seus têm muita consistência e são muito lidos, né? Você sabe que aqui o Crypto ID tem várias características diferentes, né, como veículo de comunicação, mas um deles é o nosso conteúdo, que é evergreen, porque eles não envelhecem, porque a gente fala de tecnologia, pode ter sempre uma descoberta, uma coisa ou outra, mas é sempre um motivo de leitura, de agregar conhecimento, enfim. Os seus livros são bem lidos e bem considerados. Então, a gente agradece muito por isso. Tá? Bom, então vamos combinar, a gente depois por e-mail a gente combina aqui como é que faz o agendamento desse seu workshop sobre inteligência artificial e até a próxima. Legal, obrigado, eu agradeço a oportunidade aí. Muito bom, Regina. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Até.